Em um triângulo isósceles, o ângulo da base mede 40. Calcule a medida do maior ângulo desse triângulo. Está aqui o meu triângulo. Esse triângulo é isósceles, então ele tem dois lados iguais. O lado diferente se chama base. Os ângulos da base são iguais e o problema diz que eles medem 40 cada um. Então 40 aqui, 40 aqui. O ângulo lá de cima, o ângulo do vértice, eu não sei. Eu vou chamar o ângulo lá de cima de x. Agora eu vou usar a lei angular de Tales. Lei angular de Tales. O que a lei angular de Tales diz? Ela diz que a soma dos três ângulos de um triângulo são sempre 180 graus. X mais 40 igual a 180 graus. X mais 40 igual a 180 graus. 40 mais 40 dá 80. X mais 80 igual a 180. Esse mais 80 passa para o outro lado diminuindo. X igual a 180 menos 80. X igual a 180 menos 80. X igual a 100 graus. Essa é a medida do ângulo que nós procurávamos. Isso termina o exercício. Em um triângulo isósceles, o ângulo do vértice mede 114 graus. Calcule a medida do ângulo da base desse triângulo. Vamos lá. Desenhei aqui um triângulo. Eu vou supor, como ele é isósceles, que esses dois lados são iguais. O lado diferente se chama base. Então está aqui a base. O lado de baixo é a base. Ele falou em ângulo do vértice. Vértice de um triângulo isósceles é o ponto oposto à base. Então o vértice é aquele ponto lá em cima. Triângulo isósceles, dois lados iguais, o lado diferente se chama base, os ângulos da base são iguais. Então, como eu não sei os ângulos da base, eu vou chamar cada um deles de x. E de novo, vértice é o ponto oposto à base. O ângulo do vértice mede 114, então 114 é lá em cima, ó, oposto à base. E agora? Agora eu tenho na base x e x e lá no vértice 114. Agora eu uso a lei angular de Tales, que diz que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. X mais 114 igual a 180 graus. X mais 114 igual a 180 graus. E daí? X mais x dá 2x. 2x mais 114 igual a 180. E agora eu faço os 4 passos. Começou com 2x, 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 x, x, igual, 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 igual. Era mais 114, passa para o outro lado, menos. O 180 eu repito. 180 eu repito, menos 114. 180 menos 114, 66. O 2 vai dividindo agora. 66 dividido por 2. Isso dá 33. Essa é a resposta do problema. Isso encerra a nossa questão. Em um triângulo qualquer, A igual a 86, B igual a 48, calcule a medida do ângulo formado pelas bissetrizes dos ângulos B e C desse triângulo. Triângulo qualquer, vou desenhar o meu triângulo. Está aqui um triângulo, vou chamar os vértices de A, B e C. Triângulo qualquer quer dizer que a princípio ele não é isósceles, a princípio ele não é equilátero, a princípio é um triângulo com todos os lados e todos os ângulos diferentes. Isso aqui é um triângulo qualquer. A mede 86, B mede 48. Então, A 86, B 48 graus. C eu não sei, eu vou chamar o C de x. Agora eu vou usar no triângulo grandão ABC, lei angular de Tales. Soma todos os ângulos igual a 180. X mais 86 mais 48. X mais 86 mais 48 igual a 180 graus. 86 com 48 eu vou somar aqui. Isso vai dar 134, igual a 180. E agora,
esse mais 134 passa para o outro lado diminuindo. Então, x é igual a 180 menos 134. X igual a 46 graus. Já descobri o x. Então, eu apago o x e coloco 46 graus. Pronto. Agora eu posso ler o problema de novo. Bissetrizes dos ângulos B e C. Então, eu tenho que traçar uma bissetriz em B e uma bissetriz em C. Então, lá. Bissetriz é a linha que divide o ângulo em duas partes iguais. Se o ângulo media 48 e eu dividir ao meio, cada metade é 24. E lá em cima, o ângulo que eu quero, eu vou chamar de ângulo alfa. 48 dividido ao meio, 24. E o 46, quando eu dividir ao meio, 46 dividido ao meio dá 23. E agora, vou chamar esse ponto aqui, ó, de ponto D. E vou focar no triângulo BDC. Triângulo BDC. Triângulo BDC. Quais são os três ângulos desse triângulo? Alfa, 24 e 23. Uso a lei de Tales nele. Alfa mais 24 mais 23 igual a 180. Alfa mais 24 mais 23 igual a 180. Somo 24 com 23. Alfa mais 47 igual a 180. 47 passa para o outro lado diminuindo. Alfa igual a 180 menos 47. Fazendo essa diferença, né? Isso vai dar 133 graus. Essa é a medida do ângulo alfa. Isso encerra a nossa questão. Em um triângulo ABC qualquer, A vale 50, B 80, BH é a altura relativa ao lado AC, calcule o ângulo ABH. Vamos lá. Eu tenho um triângulo qualquer ABC. A é 50 graus, B 80. C eu não sei, vou chamar de X. Lei angular de Tales, x mais 80 mais 50 igual a 180. Aí eu vou descobrir o valor de x. X mais 80 mais 50 igual a 180 graus. Lei angular de Tales. 80 mais 50, 130. X mais 130 igual a 180. Esse mais 130 passa por o outro lado diminuindo. X é igual a 180 menos 130. X é igual a 50 graus. Apago o x e coloco 50. E vou traçar a altura que eu quero traçar. Porque ele falou de altura relativa ao lado AC. Então essa altura sai de B. Tá lá, ó. Tracei a altura saindo de B. Porque ele falou que a altura é a altura BH. Se a altura BH, ela sai de B. A altura forma 90 graus ali, ó. Tá bom. Chama esse ponto de ponto H. Eu vou ter que trabalhar no triângulo ABH. Vou trabalhar no triângulo ABH. Eu vou chamar ali de Y. Ó. O X eu já sei que vale 50, tá? Não botei ali, mas o X vale 50. Y mais 50 mais 90 igual a 180. Por quê? Porque eu estou no triângulo ABH. Igual a 180. Y, 50 e 90, porque em H o ângulo é 90, igual a 180. 50 mais 90, 140. Y mais 140, igual a 180. Agora, Y igual a 180 menos 140. Y igual a 40 graus. Tá bom. E o que ele quer? O problema é que é o ângulo ABH. ABH. Então, ó, aqui é 40. ABH é o ângulo que eu quero. A para B para H. ABH. Vou fazer aí uma ligação de A para B para H. A para B, B para H. Eu fiz um V aí. E é esse ângulo do V que me interessa.
É esse ângulo aqui. E esse ângulo eu já calculei. Ele era o y que valia 40. Então, isso encerra o nosso problema. O ângulo procurado é 40 graus. Encerra a questão. Em um triângulo ABC qualquer, A igual a 30, C 96, com a medida do ângulo formado pela bissetriz do ângulo B e pelo lado AC. Vamos lá. Vamos desenhar um triângulo ABC. Eu sei que o A mede 30 graus. Eu sei que o C mede 96. E aonde eu não sei, que é o B, eu vou chamar de X. Agora, lei angular de Thales. A soma dos três ângulos internos de um triângulo igual a 180 graus. X mais 96 mais 30 igual a 180. X mais 96 mais 30 igual a 180 graus. 96 com 30, 126. X mais 126 igual a 180. Esse mais 126 passa para o outro lado diminuindo. X é igual a 180 menos 126. X igual, agora eu faço essa conta. Essa conta vai dar 54. Então descobri que o x vale 54, apago o x, coloco 54. Então, eu tenho já os três ângulos do triângulo. O A é 30, B 54, C 96. Agora eu vou ler o problema. Ângulo formado pela bissetriz de B. Então eu tenho que traçar uma bissetriz do ângulo B. Bissetriz do ângulo B. Está lá a bissetriz. Bissetriz divide o ângulo em duas partes iguais. Então essa bissetriz divide o ângulo de 54 em duas partes de 27. Coloquei o 27 aqui embaixo por enquanto. Agora, eu tenho que ver aonde a bissetriz vermelha encontrou o lado AC. Bissetriz vermelha encontrou o lado AC. Aquele ângulo ali é o ângulo que eu quero, vou chamá-lo de alfa. Mas essa questão admite uma outra solução, que é pegar o ângulo de cima e chamar de beta. Então eu tenho ângulos alfa e beta ali, qualquer um dos dois serve. Então a questão admite duas respostas. Se eu quiser pegar o ângulo beta, eu tenho que usar o 27 de cima aqui na bissetriz. Eu tenho então dois triângulos para trabalhar. Eu posso trabalhar no triângulo, vou chamar aquele ponto ali ó, de D, eu posso trabalhar no triângulo ABD. E aí os ângulos são beta 30 e 27, beta 30 e 27, beta mais 30 mais 27 igual a 180. 30 com 27, 57. Beta mais 57 igual a 180. Beta igual a 180 menos 57. Aí eu faço a conta. Beta igual a 123. Pronto. Isso é uma das soluções possíveis. Mas tem a outra. E a outra, para achar alfa, eu vou no triângulo BDC. Ou CBD, pode ser, né? CBD. Nesse triângulo, os ângulos são alfa, 96 e 27. Alfa mais 96 mais 27 igual a 180. Alfa mais 96 mais 27 igual a 180. Alfa mais 123, 96 com 27, 123, igual a 180. O 123 passa para lá diminuindo. Alfa igual a 180 menos 123. 180 menos 23 dá 57, né? Alfa igual a 57 graus. Essa é a outra solução do problema. Repare que se eu somar o alfa, 57, com o beta, que é 123, dá 180 graus. Por quê? Porque alfa e beta juntos dão meia volta. Meia volta é 180. Então, se você tem o alfa, que é 57, diminui 180 que você tem o beta. Se você fez o beta, que é 123, faz 180 menos 123 que você acha o outro, que é o alfa. Então, isso encerra a questão. Em um triângulo ABC qualquer, A igual a 38, B igual a 74, qual a medida do ângulo formado pela bissetriz do ângulo C e a altura relativa ao lado BC? Vamos lá.
Vamos desenhar o triângulo. Está aí o triângulo é ABC. ABC. O A mede 38, B 74, C eu não sei, vou chamar de X. Agora eu uso a lei angular de Tales. X mais 74 mais 38 igual a 180. Qualquer ordem serve, né? X mais 38 mais 74 igual a 180. E agora, somo 38 com 74, dá 112. X mais 112 igual a 180. Esse 112 passa para o segundo membro subtraindo. X é igual a 180 menos 112. 180 menos 112 dá 68. X igual a 68. Tá bom? Achei X. Então eu posso apagar o X e colocar 68. Tá lá. Agora eu tenho os três ângulos do triângulo. Eu vou ler o problema agora. Bissetriz de C, altura relativa ao lado BC. Bissetriz de C, altura relativa ao lado BC. Bissetriz de C. Então em C eu faço uma linha vermelha aqui que é bissetriz. Bissetriz divide o ângulo em duas partes iguais. Cada metade de 68 é 34. 34 para um lado, 34 para o outro. Tá bom, tá aí. E depois? Depois tem uma altura. Altura relativa ao lado BC. Essa altura sai de A e forma 90 com o lado BC. A altura saiu de A, fiz em azul, forma 90 graus aqui, ó, com o lado BC. E agora? Agora eu quero o ângulo formado pela linha azul com a linha vermelha. Encontro da linha azul com a linha vermelha. A linha vermelha é bissetriz, linha azul altura. O ponto de encontro dessas duas linhas. Vou chamar esse ponto aqui, ó, embaixo, de ponto E. E vou chamar aquele ponto ali, ó, de ponto D. O ponto D é o pé da bissetriz. O ponto E é o pé da altura. Linha vermelha com linha azul. Esse é o ângulo que eu quero. Mas a linha vermelha com a linha azul determinam, na verdade, quatro ângulos. Ó. Podia ser esse, podia ser esse, podia ser esse. Eu vou trabalhar com o meu alfa ali. Então vamos lá. Eu vou chamar esse ponto central de ponto F. Então eu tenho um triângulo aí importante, é o triângulo CFE. Esse é um triângulo importante, CFE. É ali que eu tenho que ir. Então eu vou destacar com o colorido o triângulo CFE. C para F para E. Vou fazer aqui um colorido, ó. CFE. Quais são os três ângulos do triângulo CFE? Esse triângulo colorido bonito aí. Alfa, 34 e 90. Então, alfa mais 90 mais 34 igual a 180. Alfa, 34 mais 90 igual a 180. Pronto, daqui vai sair o alfa, daqui termina a questão. 34 com 90, 124. Alfa mais 124 igual a 180. Agora eu passo 124 subtraindo. Alfa igual a 180 menos 124. Essa conta vai dar 56. Alfa igual a 56 graus. Isso encerra a nossa questão. Vamos lá. Em um triângulo ABC qualquer, B mede 87, C mede 13. Qual a medida do ângulo formado pela bissetriz do ângulo A e pela altura relativa ao lado BC? Vamos lá. Vamos desenhar o triângulo. Aí está o meu triângulo. A, B, C. O ângulo B mede 87. O ângulo C mede 13. O A eu não sei, vou chamar de X. Lei angular de Tales, X mais 87 mais 13 igual a 180 graus. 87 com 13 dá 100. Igual a 180. O 100
passa para o segundo membro subtraindo. X é igual a 180 menos 100. Descobri que o x vale 80. Apago o x, coloco 80. Tá bom. Estão aí os três ângulos do triângulo ABC. O que ele quer saber? Ele quer o ângulo formado pela bissetriz de A e a altura relativa ao lado BC. Bissetriz de A. Fiz a bissetriz em vermelho. O ângulo A medir 80, fica dividido em 40, 40. Tá bom. Só que ele pediu também a altura relativa ao lado BC. Atenção agora. Se é a altura relativa ao lado BC, essa altura tem que sair do vértice A. Então a altura e a bissetriz tem que sair do mesmo ponto. Por isso, para não haver essa confusão, eu desenho um outro triângulo. Aqui eu já sei que a linha vermelha formou 40 com os lados, isso aí é importante. Eu tenho que desenhar um outro triângulo, por quê? Porque a altura e bissetriz saem do mesmo ponto. Por isso que eu tenho que desenhar outro triângulo. Então lá vou desenhar outro triângulo. Está aqui o meu outro triângulo, que eu vou chamar de novo de triângulo ABC. O A mede 80, o B mede 87, o C mede 13, então aí os ângulos dele. E eu tenho que traçar uma altura relativa ao lado BC, uma altura que parta do vértice A. Então está aí a altura em azul, ó, formando 90 graus aqui embaixo. Ó. A altura partindo do vértice A. Por isso que eu fiz um outro desenho ali. E agora? Esse ângulo aqui me interessa. Eu vou chamar esse ângulo de Y. Esse ângulo, eu vou batizar o pé da altura ali, ó, de H. Então agora, o triângulo que me interessa é o triângulo ABH. Triângulo ABH. Quais são os lados, os ângulos do triângulo ABH? Y, 87 e 90. Então eu posso somar os três. Y mais 87 mais 90 igual a 180. 87 com 90 dá 177. Y mais 177 igual a 180. Agora o 177 passa para o segundo membro subtraindo. Y igual a 180 menos 177. Isso dá 3. Y igual a 3. Tá, e daí? Eu volto lá no primeiro triângulo. Esse 40 eu vou chamar de Z. O ângulo Z é 40. E o ângulo Y que eu descobri é 3. E agora eu tenho no primeiro triângulo um ângulo Z de 40. No segundo triângulo, um ângulo Y de 3. E a pergunta é, qual é o ângulo entre a linha vermelha e a linha azul? Então eu subtraio as duas medidas. Basta fazer Z menos Y. Z menos Y responde a minha pergunta. Z é 40, Y é 3. 40 menos 3, 37 graus, é a resposta do meu problema. Isso encerra a questão. Em um triângulo ABC, o ângulo formado pelas bissetrizes dos ângulos B e C mede 100 graus. Qual a medida do ângulo A? Vamos lá. Triângulo ABC. Vou desenhar o meu triângulo ABC aqui. Aí o que ele falou? Ele mandou traçar bissetrizes em B e C. Bissetriz em B, bissetriz em C. O ângulo formado por essas bissetrizes mede 100 graus. E bissetriz divide o ângulo em duas partes iguais. Então o ângulo B todo vai ser partido ao meio. Cada metade é B sobre 2. E o ângulo C é partido ao meio, cada metade é C sobre 2. Vou chamar esse ponto aqui de cima de ponto D, ali no meio do triângulo. E eu tenho um triângulo BDC aí que vai ser importante brevemente. B sobre 2 é a medida desse ângulo, metade de B. E a metade de C é C sobre 2. E o ângulo em D é o ângulo de 100 graus. E agora?
Agora eu tenho que trabalhar no triângulo BDC. Triângulo BDC. No triângulo BDC, ele tem três ângulos: B sobre 2, C sobre 2 e 100. A soma dos três tem que dar 180 graus. B sobre 2 mais C sobre 2 mais 100 igual a 180. E agora, para eliminar o denominador 2, eu multiplico todo mundo por 2. Vezes 2 aqui, vezes 2 aqui, vezes 2 aqui, vezes 2 aqui. Esse 2 que está em cima, perto do B, e o 2 que está embaixo do B vão ser cancelados um com o outro. Ó, porque um está multiplicando, o outro está dividindo. Mesma coisa aqui do lado. Então o que sobrou? Sobrou B mais C. B mais C. Igual a quanto? Ou melhor, mais quanto? 100 vezes 2 dá 200. Mais 200 igual 2 vezes 180, 360. E agora, esse mais 200 passa para o segundo membro diminuindo. Então eu vou ter B mais C igual 360 menos 200. B mais C igual a 160. Esse resultado é importantíssimo. B mais C igual a 160. Agora vamos pensar no seguinte. E eu tenho outro triângulo aí, que é o triângulo ABC grandão. Então essa parte vermelha que eu desenhei dentro do triângulo ABC, eu vou apagar. Essa parte vermelha. Eu vou apagar tudo que estava em vermelho. Apagando tudo, o triângulo fica puro aí, ó. Lá em cima é o ângulo A. Aqui é o ângulo B. E aqui o ângulo C. Se eu somar A mais B mais C, tem que dar 180, lei angular de Tales. A mais B mais C igual a 180. Mas B mais C é o mesmo que está aqui e vale 160. Então, lá onde tem A mais B mais C igual a 180, eu vou trocar o B mais C por 160. E vai ficar A mais 160 igual a 180. Agora, eu passo 180 subtraindo, o 160 subtraindo. A igual a 180 menos 160. 180 menos 160 dá 20. A igual a 20 graus. Isso encerra a nossa questão. Em um triângulo ABC qualquer, qual a medida do ângulo formado pelas bissetrizes dos ângulos B e C? Vamos lá. Vamos desenhar o triângulo, chamar os vértices de A, B e C. O que ele quer que faça? Bissetriz de B e bissetriz de C. Bissetriz divide o ângulo em duas partes iguais. Ele quer que calcule o ângulo entre essas bissetrizes. Eu vou chamar esse ângulo de alfa. O que ele quer é a medida do ângulo alfa. Esse é um problema completamente literal. Ele não deu nenhum número. Então a resposta vai ser em função das letras do problema. Então vamos lá. Como é bissetriz em B, o ângulo B fica dividido ao meio, o ângulo C também. Metade de B é B sobre 2. Metade de C é C sobre 2. Metade de B, metade de C. Metade de B, B sobre 2. B barra 2. Metade de C, porque é bissetriz, C sobre 2. Ou C barra 2. Vou chamar esse ponto aqui central de ponto D, para eu poder trabalhar no triângulo BDC. Foca no triângulo BDC. O triângulo BDC, ele tem que ângulos? Alfa, B sobre 2, C sobre 2. Então eu posso dizer que B sobre 2 mais C sobre 2 mais alfa é igual a 180. Lei angular de Tales.
Como tem denominadores 2, eu multiplico todo mundo por 2. Vezes 2 no primeiro, vezes 2 no segundo, vezes 2 no alfa, vezes 2 no 180. Quando tem 2 em cima e 2 embaixo, multiplicando um, dividindo o outro, eu cancelo um com o outro. Acontece aqui também. O que sobrou? B mais C mais 2 alfa igual 2 vezes 180, 360. Essa equação eu posso parar aí já. B mais C mais 2 alfa igual a 360. Não tenho o que fazer. Mas eu tenho outro triângulo no problema, que é o triângulo grandão, ABC. Então eu vou apagar tudo que está em vermelho, tudo que está em vermelho eu apago, e vou pensar no triângulo ABC grandão. Aqui é A, aqui é B, e aqui está o ângulo C. Se eu somar A mais B mais C, tem que dar 180, lei angular de Tales. A mais B mais C igual a 180. Vou botar aqui o circunflexo de ângulo. Tá bom. O que eu tenho em comum nessas duas equações? A mais B mais C igual a 180, B mais C mais alfa, mais 2 alfa igual a 360. O que tem em comum? O que tem igual nessas duas equações? Tem o B mais C. Então esse B mais C aparece nas duas equações. Então nessa primeira equação aqui, A mais B mais C igual a 180, eu vou isolar o B mais C. Vou passar o mais A para o outro lado. B mais C igual a 180 menos A. E agora, volto aqui na equação da direita, onde tem o alfa, e substituo B mais C por 180 menos alfa. 180 menos A. B mais C é 180 menos A. Mais 2 alfa igual a 360. E agora, eu quero descobrir alfa. Então, o mais 180 e o menos A passam para o segundo membro. 2 alfa igual 360, eu repito. O mais 180 vira menos 180. E o menos A vira mais A. E agora, faço a conta. 360 menos 180, que dá 180. O resto eu repito. 2 alfa igual 180 mais A. Esse 2 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Alfa igual fração. Em cima, 180 mais A. Embaixo, sobre 2. Isso encerra a nossa questão. Alfa igual a 180 mais A sobre 2. Como eu disse no início, é uma questão literal. A resposta é dada em função de A. Em um triângulo ABC qualquer, B igual a 80 graus, o ângulo A mede a quarta parte do ângulo C. Determine a medida do ângulo formado pela bissetriz de C e pelo lado AB. Vamos lá. Vamos desenhar o triângulo. Triângulo ABC qualquer. Os vértices são ABC. O que eu sei sobre esse triângulo? Eu sei que B mede 80 graus. Agora, muita atenção. O ângulo A mede a quarta parte do ângulo C. O ângulo A mede a quarta parte do ângulo C. A mede a quarta parte de C. Essa é a frase-chave do problema. Quem apareceu em segundo lugar na frase-chave foi o ângulo C. Então, eu vou chamar o ângulo C de x. Agora eu leio. O ângulo A mede a quarta parte de C. Quarta parte é fração, o A mede x sobre 4. Então, assim que eu descubro cada ângulo. Agora eu uso a lei de Tales. X sobre 4 mais x mais 80 igual a 180 graus. X sobre 4 mais x mais 80 igual a 180. Como tem um 4 ali na fração, eu multiplico todo mundo por 4. Todos por 4. Primeiro eu cancelo aqui esse 4 com esse 4. O que sobrou? Sobrou só x.
mais 4x, mais 4 vezes 80, 320, mais 320, igual a 4 vezes 180, 720. Aqui é 1x. 1x com 4x, eu vou somar, vai dar 5x. Mais 320, igual a 720. Agora, 4 passos. 5x, 5x, x e x. Igual, 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 igual. 720 menos 320. Isso dá 400. Agora, divisão. 400 dividido por 5. 400 dividido por 5 dá 80. Já achei que o x vale 80. Apago o x e coloco 80. Mas o ângulo A é x sobre 4. X é 80. X sobre 4 é 80 sobre 4. 80 sobre 4 é 20. Então, o ângulo A mede 20 graus. Descobri os 3 ângulos do triângulo ABC. Agora eu vou ler o que ele quer. Bissetriz de C. Então eu vou traçar uma bissetriz em C. Tracei em vermelho. E ele quer o ângulo entre a bissetriz de C e o lado AB. Então esse ângulo pode ser aqui, ó. Esse aqui é bissetriz, ó. Eu já sei que é 40, 40. Vou ficar aqui com a parte de baixo. 40. E a bissetriz vermelha encontra com o lado AB em preto. Então eu posso pegar aquele ângulo ali, ó, e chamar de alfa. Porque ele está entre a bissetriz que eu quero, vermelha, e o lado AB que está lá. Agora eu vou chamar esse ponto aqui, ó, de ponto D, no meio mais ou menos do lado AB. E focar no triângulo BDC. Triângulo BDC é onde eu tenho que focar. Ou BCD, tanto faz. Triângulo BCD. Quais são os ângulos dele? Alfa, 80 e 40. Então, alfa mais 80 mais 40 igual a 180. 80 com 40, 120. Alfa mais 120 igual a 180. O 120 passa subtraindo. Alfa igual 180 menos 120. 180 menos 120 dá 60 graus. Então, alfa igual a 60 graus é a resposta do meu problema e isso encerra a questão.